Bora, Fel, pro pós-jogo da vitória do Corinthians contra o Cruzeiro e já conhecemos o nosso adversário na final da Copa do Brasil, é o Vasco, que venceu também nos pênaltis o Fluminense, hein? Depois de 25 anos, Corinthians e Vasco vai disputar o título no Maracanã, primeiro jogo na Neoquímica Arena já na quarta-feira e o segundo lá na Casa dos Caras. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Nenhuma informação, trouxe mais relações, bora pro vídeo. Jogo da decisão aí da Copa do Brasil, jogo de ida. Jogo de ida que será entre Corinthians e Vasco, o mando vai ser do Corinthians. Por falar em Corinthians, a gente vai repetir um pouquinho o roteiro ali do jogo do Vasco, que vai ter que ir para decisão por pênaltis, né? Cara, que roteiro! Decisão por pênaltis com o Cássio do outro lado. E aí o Hugo Souza vai e me pega 2 pênaltis, Calçade. Nossa, quase o Matheus Pereira faz um golaço. As duas semifinais foram legais, né? Assim, os 4 jogos, porque o mata-mata traz emoção, não é? Sim. Ele vem carregado de emoção. E é claro que teve um jogo legal. O Corinthians perdeu a marcação no primeiro tempo. O Corinthians entrou para jogar com a vantagem. E jogar com a vantagem, e era o mesmo time, tá? Que atuou no Mineirão. Porém, o Corinthians baixou tanto e o Maicon entrou tanto na defesa, entre os zagueiros, que ele largou o Matheus Pereira, ficou largado. Aí, você larga um cara desse, ele começa a criar uma série de oportunidades. E largado ele jogou muito hoje. E o meio de campo tinha ali o Carrilho, tinha o Martínez e o Bidon. Então era o mesmo quarteto, só que ao baixar muito, você deixava Memphis e Yuri Alberto numa outra dimensão, eles estavam num outro jogo, num outro estádio. E o Corinthians perdeu as conexões, então pressão do Cruzeiro o tempo todo em cima do Corinthians. Na primeira etapa o Corinthians faz 1-0, poderia ter feito mais. O Cruzeiro faz 1-0, né? O Cruzeiro faz 1-0, poderia ter feito mais, porque o Hugo Souza fez defesas incríveis. O Cruzeiro poderia ter saído com 2 até 3 no primeiro tempo. Aí a segunda etapa mudou tudo, né? Porque entrou o Ranieri, entrou o Garro também, então o Corinthians passou a ter conexões. Completamente. O Garro jogou muito. O Corinthians teve conexões. Ele teve um primeiro volante que marcou o Matheus Pereira, então já cuidou de um problema. E o Garro que conectou o time com o Memphis e o Yuri. E o Corinthians aí naturalmente com a energia do estádio que joga junto, né, daquilo que realmente faz a diferença hoje no clube, que é a sua torcida. E conseguiu 2-1 e os pênaltis foram aquilo que a gente viu, o Hugo Souza brilhando também. O Cruzeiro mudou muito, né, do primeiro para o segundo jogo, né? E aí é curioso, o futebol tem muito disso, né? Porque alterações involuntárias que o Jardim não queria fazer, que ele se viu forçado a fazer, recolocaram o Cruzeiro no confronto. 2 delas. A primeira, pré-jogo, ele não podia contar com o Lucas Romero suspenso, ele entrou com o Mateuzinho, com o Matheus Henrique. E ter um jogador com a característica do Matheus Henrique, e olha que o Romero faz uma temporada espetacular, mas para um jogo em que o Cruzeiro tinha que jogar, o Mateuzinho jogou muito no primeiro tempo. E como o Calçade falou bem, como o Corinthians baixou para marcar, o Mateuzinho tinha muita liberdade para coordenar as jogadas. O Matheus Henrique, né? O Mateuzinho, a galera confunde com o do Corinthians. E isso fez muita diferença para o Cruzeiro ter um jogo muito mais fluido do que teve no primeiro jogo. E no decorrer da partida, outra troca que ele veio forçado a fazer. Ele opta pelo Sinisterra. Sinisterra se machuca. Aí ele vem com o Arroio. E o Arroio entra com um demônio no corpo. Foi mesmo. Faz 2 gols e joga muito bem. Então, assim, as imprevisibilidades do jogo deram ao Leonardo Jardim, com o elenco que tem o Cruzeiro, a possibilidade do time fazer um outro tipo de jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi excelente, no nível do primeiro tempo do Corinthians no Mineirão. No segundo tempo, gol de contra-ataque rápido, mas o time não respondeu tão bem ao restante do jogo. E a mudança do Dorival, o Dorival foi inteligente ao fazer a leitura do desencaixe do primeiro tempo, isso mudou, né? Ele volta para o segundo tempo com o Losango no meio, né? Ranieri de primeiro, ele solta mais o Maicon para marcar e jogar na esquerda, Bidon ele bota do outro lado, do lado que era do Carrilho, e deixa o Garro de enganche ali. O Garro joga muito bem, e o Corinthians sobe de produção, assim. O Corinthians produziu, no meu entendimento, para se classificar no tempo normal, para se classificar antes dos pênaltis. Você está falando dos 2 jogos ou hoje? Hoje. No 180, o Corinthians para mim foi melhor em 3 dos 4 tempos, foi melhor no confronto. E no jogo de hoje, pelo segundo tempo, 2 bolas na trave, mais umas 2 defesas do Cássio, mais bola passando perto. O Corinthians poderia ter se classificado antes dos pênaltis. O Cruzeiro teve um segundo tempo depois do gol marcado, para mim caiu muito de produção. Baixou, né? Mas foi um jogaço, foi um jogo espetacular. Acho que cansou. Também. Acho que o Dorival tirou muitas lições daquele jogo do Brasileiro, né? Sim. O 3-0 lá. Enfim, o Cruzeiro atropelou o Corinthians com a linha de 3. E ali o Dorival percebeu que não ia adiantar baixar muito a linha de 3 e deixar o meio-campo solto. Sim.
Pega o primeiro tempo, que era. Eu ia falar exatamente a mesma coisa que você falou, do Matheus Henrique. Mas aproveitando que você já falou do Matheus Henrique, vou destacar o Lucas Silva. Sim. Que porque o Matheus Henrique. Repertório, hein, Jajá? Isso aí que é bom, plano B, hein? Gostei. Vamos Pegar lá. um plano B ali, né? É isso aí, Porque ó. o Matheus Henrique fez exatamente o que o Zupa disse, né? Pegou ali, pegava a bola entre os zagueiros, porque o Yuri Alberto e o Memphis iam fazer a sombra. Eles não vão marcar. Então eles estavam fazendo a sombra, só que estavam aproveitando justamente o espaço, que o Bidon colava neles dois e o Lucas Silva estava flutuando. O Lucas Silva correu uma barbaridade. Quem pegar para ver de novo aí o jogo, quem gosta, né, tem esse tipo de curiosidade de ver o jogo depois, olha o primeiro tempo do Lucas Silva. O Lucas Silva correu muito, ele estava servindo de apoio para todo mundo. Ia a bola lá no William no lado direito, o Lucas Silva pedindo bola. Ia lá a bola no Kaique no lado esquerdo e lá o Lucas Silva pedindo a bola. Ele estava fazendo o jogo do Cruzeiro girar muito bem. Aí, para mim, a percepção do Dorival foi perfeita. Vou colocar o Ranieri, porque o Matheus Pereira estava aproveitando esse espaço também. Que o Lucas Silva estava gerando. Então, vou botar o Ranieri para prender o Matheus Pereira, para ter alguém para fazer essa marcação, e o Garro para preocupar os caras também. E aí o Lucas Silva não ia ter tanta mobilidade para correr para frente. Ele ia ter que correr para trás para marcar o Garro. Só que eu até anotei aqui, 15 do segundo tempo, o meio-campo do Cruzeiro morreu. Mas esgotou fisicamente, porque correu muito no primeiro tempo. Só que acabou não conseguindo aproveitar ali as chances que ele gerou e não fez mais gols. E aí no segundo tempo, as mudanças do Dorival, que encaixa com o Ranieri e o Garro, e o meio-campo do Cruzeiro que cansa, aí esquece. Aí foi o Cássio que manteve mesmo o Cruzeiro no jogo e fez a partida ir até os pênaltis, porque senão nem isso aconteceria. Você acha que o Cássio falhou no gol? Podemos até rodar aí. Ele dá um soco meio fraco e a bola sobra no meio da área. Eu não chamaria de... Ele poderia ter tentado socar mais forte, mas ele estava com o movimento mais... O movimento dele estava curto para dar o gatilho, porque tinha muita gente... Tinha muita gente na frente. Eu não chamaria isso de falha, não. Eu acho que ele foi muito mais responsável por evitar uma eliminação do Cruzeiro no tempo normal do que por não ter evitado a jogada ensaiada ali, né? Que eu vejo que eu vou anotando. Eu anotei falha do Cássio, então eu vou confiar no que eu anotei na nota. Falha do Cássio. Porque assim, eu tava tentando lembrar na hora que você falou, tanta coisa que aconteceu hoje, mas o Garro, né? Aquela fatiada do Garro. Muita coisa no jogo. O André Ramalho ajeita e o Cássio dá, né? Aquela... Eu achei que ele falhou, assim, dava pra ele. Eu acho que isso é melhor. Ele tava atrapalhado, porque hoje em dia, né? Depois que o Arsenal começou a fazer isso, não tem mais falta no goleiro. Os caras ficam marcando o goleiro pro goleiro não poder sair e não existe falta. O cara fica paradinho assim do lado do goleiro, o goleiro não sai, enfim. Eu acho que ele poderia ter feito coisa melhor. E a bola acabou ali sobrando no Bidu, que se antecipou, né? O Bidu também foi muito rápido. Foi. Porque ele se antecipou, o movimento cabeceou e acabou saindo do gol. Eu acho que existe o frango, não é um frango, existe a falha. Não é uma falha. É um lance em que ele tem uma certa dificuldade. Olha quanta ali, gente tá perto 500 dele. pessoas. E ele devia ter dado esse soco, obviamente, com mais força. Ele teve o azar, porque ele toca na bola, não tem nem como ver, no único lugar onde tinha jogadores do Corinthians na área para finalização rápida. Olha, estão dois aí. Qualquer outro lugar não tinha. Se ele conseguisse ir com a mão direita, ele daria o soco mais forte. Então, ele assim, não conseguiu ir com a mão direita. Eu acho que assim, é uma falha de jogo normal, não dá pra você criticar o goleiro por isso. Aliás, ele fez um grande jogo. Até depois do que ele fez um grande jogo. Agarrou a barbaridade. Agora pra falar da classificação do Corinthians, eu não, assim... A gente olha pra vários jogadores que foram bem nas duas partidas... O jogador se destaca num jogo ou no outro, mas pra mim é o Dorival, cara. Não é possível assim, porque... Concordo. Mais uma vez, é a terceira final seguida dele em Copa do Brasil, nas 3 últimas que ele disputou. Ele não chegou no ano passado porque ele estava na seleção brasileira. Não estava disputando a competição. Pegou 3 times em crise, o Flamengo em crise, ali teve que adaptar Gabigol e Pedro pra jogarem juntos. Diferentes, realidades diferentes. Com jeitos de jogar diferentes. Várias classificações em pênaltis. Nas 3, sim. Cada um time diferente, porque no Flamengo era e crises diferentes. Era só coordenar o excesso. Que era agradar o elenco e fazer o time conseguir jogar junto. Pedro, tá bom. Aqui é a ausência. Você tem caras que não suportam um ritmo tão forte. No São Paulo foi realmente um trabalho e um peso de um espetacular. Muito tempo sem. Ainda mais uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil que São Paulo não tinha. São Paulo não tinha. Passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Começando perdendo o jogo do Palmeiras do Allianz. O olhar para o Corinthians, eu acho injusto quando se fala que a permanência do Dorival depende de ganhar ou não a Copa do Brasil. Aí é quando você quer punir alguém para não dizer que você errou. Vou fazer uma pergunta, eu sei entregar a cabeça de alguém. Mas eu tenho a impressão que o Tite está no mercado, mas eu tenho a impressão que sim. Ele está no mercado, embora do Flamengo ganhando a Libertadores. E eu tenho a impressão, mesmo achando injusto, que se o Corinthians cair hoje,
O Dorival não virou. Eu também tenho. O Dorival não virou. Só até que pelo ambiente, pela questão política do clube. O grau de... Apenas por isso, na verdade. Eminentemente política a decisão. É só para justificar para um certo público que faz muito pouco, que sanguessuga, puxa-saco, ficam do lado, aí você entrega uma cabeça, sendo que é um cara que só viveu com problemas, e conviveu com problemas, e vai ter problemas para a final da Copa do Brasil. Até porque quando o time está naquela moleza dentro de campo, escolhendo o jogo, você não foi o treinador que pediu isso, né? Mas ele deveria, vai fazer o quê? Ele vai afastar os caras e jogar com quem? Então, a situação que o ambiente do Corinthians, ele não gera uma intervenção profissional como se deve ter no elenco. Você vê aquela bagunça toda, às vezes o cara... Compare com o do Palmeiras e você entende a enorme diferença. Exatamente. Né? Isso é a realidade, gente. Enquanto o Corinthians não arrumar a casa, ele pode ter gente assim... modulando o seu comportamento em função do que vê no noticiário, do que sente no dia a dia dentro do treinamento, né? E mesmo assim é um clube que está na final. Por quê? Porque escolheu esses 2 jogos. Sim, escolheu. Não escolhe. Escolhe. Mas aí de novo eu vou pro Dorival. Ele tem uma coisa pro tempo atual. Ele é um mestre de entender contextos de vestiários. Então eu tenho absoluta certeza que o Dorival não forçava nas entrevistas no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians não se mobilizava. De olho na Copa do Brasil. Não só isso, ele sabia que não ia funcionar, queria gerar um desgaste com os jogadores, ele entendia as circunstâncias do clube, e aí eu posso pegar para a época do São Paulo também a coisa, ou no Flamengo, quando ele conseguiu gerenciar ali as vaidades dos jogadores, que a escalação tinha muito a ver com isso, achando soluções dentro do que é possível. Não é só uma questão de ser um bom treinador taticamente ou de dar os melhores treinamentos. Porque você pode ter um treinador, às vezes, que entende mais do jogo até, ou de métodos de treinos mais modernos que os que o Dorival entende hoje. E o Dorival é um bom técnico, tá? Sim, mas concordo. Isso serve pro Corinthians hoje? Servia quando ganhou pelo São Paulo? Não serve. Isso coloca o Corinthians numa final? Você traz o Guardiola hoje. O mestre. Meu preferido, tá? O mestre dos mestres, dos técnicos em atividade. Ele vai ser, eu acho que ele vai ser engolido pelas circunstâncias do clube, porque tudo que ele quer fazer e o que ele entende não é aplicável. Apesar de entender muito mais do que entende, por exemplo, qualquer técnico brasileiro. Então o Dorival, a capacidade que ele teve nessas 3 Copas do Brasil e nessa, de entender contextos, de como levar a temporada, de como entender a hora de puxar um pouco mais, de tirar, de modificar as trocas hoje no intervalo do jogo. Aí é o conhecimento do futebol. Sim. Cara, assim, com todo respeito, cara, é uma aula. É uma aula, não é por acaso que chega em 3 finais seguidas. E dentro de campo tem jogadores que cresceram, né? Quando você olha a regularidade que o Breno Bidon vem mostrando, nos jogos grandes inclusive, e ele é um menino muito jovem e fisicamente mais fraco que outros, o nível de regularidade do Bidon nesses jogos grandes também passa pelo amadurecimento nas mãos do Dorival Júnior. Assim. Então, tem a administração de contexto. Se a gente parar para olhar nesses meses de Corinthians, além de todas as perdas de jogadores machucados, transfer ban, etc e tal, o Dorival teve que lidar com o Memphis, que não foi treinar porque não recebeu salário, teve que lidar com o Yuri Alberto batendo pênalti de cavadinha em jogo importante, teve que lidar com o José Martínez, que sumiu depois da data FIFA, reapareceu 4 dias depois, foi expulso em quase 2 jogos seguidos. São muitas questões que são... Os problemas do Corinthians, eles são de cima para baixo. Por isso que eu tenho alguma reserva em entrar na conversa do Calçade do escolher jogo. Assim, eu olho o contexto, eu falo, será que dentro desse contexto realmente dava para o time do Corinthians, no Brasileiro de longo prazo, responder tão melhor? Para mim faz mais sentido esse time conseguir, de fato, se mobilizar para os grandes jogos. Né? É que a diferença foi abissal mesmo. Parece outro time, de fato. Parece né? não, lesão dos principais jogadores do Parque. Só para complementar o que você falou. Ao mesmo tempo. O Hugo, que era o paredão fechando o gol, se machucou. O Yuri Alberto teve a questão das costas também. Memphis, Garro, esse trio, Jailson, muda completamente. Ele jogou, eu acho que foram 17 vezes só juntos. 14 ou 17 vezes, acho que foram 17 vezes juntos, só que o trio jogou. E o Dorival. E aí, por exemplo, você pega rapidamente ali quem seriam as opções de ataque, né? O Thales Magno e o Romero. Que nem entram que mais. não estavam entregando de forma alguma. O Dorival achou o Guinegão. Isso, você vê que o Thales e o Romero não jogam mais. Não entram mais. Não jogam mais. E o Guinegão resolveu diversos jogos pro Corinthians ali na metade do ano, pontos importantes pro brasileiro. E aí veio o Vitinho, a contratação do Vitinho, que também tecnicamente conseguiu entregar bem. E aí vem os moleques, vem o Dieguinho,
Pelo lado direito, que pode ser uma válvula de escape quando André. necessário. O André ali no meio campo. Então, assim, jogadores que o Dorival, foram 2 contratações no ano. Foi o Anrileri lá no início do ano como lateral esquerdo. E o Vitinho. E o Vitinho. Só. Você vai cobrar o quê desse E time? é um time que não tem, você não varia, você não tem, hoje eu vou jogar com Qual- 2 que- caras não- abertos. não tem como. Você tem que botar o Bidu numa lateral e soltar o Mateuzinho na outra, ou o Carrilho Você faz já esse jogou lá papel. com os 3, o Calçade. O Anrileri, 3 laterais. O Anrileri de zagueiro, pelo lado o esquerdo. Hugo de lateral esquerdo, ala, e o Bidu de volante pelo lado esquerdo. Já aconteceu isso. Ele só tem 2 tipos de variação com esse elenco, que é fazer linha de 5 para liberar os alas, ou mudar o desenho do meio. Exatamente. 2 linhas de 4, como ele fez, e depois variar para losango. O que eu acho que depois da resposta de hoje, sendo quarta-feira o primeiro jogo da final em casa, e entendendo que o Vasco é um time que joga e deixa jogar, para mim tá claro que quarta-feira ele volta com o Garro como titular desde o princípio, e aí vai sacrificar um dos Então volantes. é o né? trio Jean? O trio Gin. Pode ser. Jam. Esse pode beber. É porque Esse tá liberado. é um jogo quase de extremos, porque o Vasco vai pressionar a saída de bola, vai tentar, não sei se vai conseguir agredir o Corinthians. Por outro lado, o Corinthians também gosta de jogar, mas de maneira mais equilibrada, só que com o Garro, se confirmado, o Vasco deixa muitos espaços para Yuri Alberto, para Memphis, que gosta de jogar nesse espaço, que não tem posição fixa. Ou seja, a tendência é o Corinthians encontrar um time do Vasco com uma certa O Corinthians vulnerabilidade tem feito defensiva. bons jogos contra o Vasco ultimamente. Ganhou bem em São Januário Foi. esse ano. Tem feito bons A jogos. linha de 5, aparentemente, ela será usada em momentos de jogos. Não Depois para daquele Cruzeiro. não fechou. para começar, até porque você baixa muito, bota muita gente no fundo e o adversário chega na entrada da sua área. Ele está preferindo, com o quarteto no meio de campo, que funcionou melhor no Mineirão, ele passou a filtrar jogadas lá na frente e não aqui na última linha, onde é um perigo. E o time com mais dificuldades no futebol, estou falando da questão, toda a bagunça que foi o ano, da questão financeira e tal, pode ser o melhor paulista do ano dentro de campo, porque aí pode pintar a Copa do Posso Brasil. falar um negócio antes de você sair? Isso é uma loucura. Pode. Pegar no pé do senhor que pertence à imprensa. O time do Corinthians pode terminar o ano com eliminando o Palmeiras 2 vezes, Sim, com 2 ganhando títulos. a Taça de Gelo e a Copa do Brasil. Isso. Taça de gelo. Taça de Gelo, Taça é de aquela gelo. que você ganha e derrete uma semana. É isso. É porque ninguém liga mais. Não é nada. Você liga, mas chega no final do ano, não Você é sai pra campeão, crise, perde nada 3 no Brasileiro, o técnico Aí acabou, cai. esqueceram, assim. Se As levar outras- só as olha, outras seu valem. muro será pichado. Acabou a paz. Aí, você olha o elenco do Corinthians, do qual vocês diziam que faltou comprometimento durante o ano. É um bom elenco. E ele É pode, bom elenco, é um bom peraí. time titular. Apesar de faltar o comprometimento, com toda a situação caótica do clube, ele pode terminar com os 2 títulos olhando o elenco, os únicos 2 títulos realmente viáveis que ele podia ganhar olhando a força do elenco. O que mais você quer? Ele podia ter ganho a Sul-Americana. Detalhe, escolheu jogos. Era viável a Sul-Americana. Escolheu jogos. Não tô negando, tá? Momentos. E a Copa do Brasil é um exemplo claro disso. Você olhando o elenco do Corinthians no início do ano, você fala assim, esse time vai ser campeão estadual, eliminar o Palmeiras 2 vezes e ser campeão da Copa do Brasil. O corintiano ajoelhava pra agradecer e falava assim... Não. E os dois títulos em cima do Palmeiras. Isso. Porque um foi numa final diretamente e na Futebol. Copa do Brasil foi Futebol no mata-mata. especial. Que época você... Fala do Paco. Sul-Americana. Não, e uma coisa Na é. final, não foi? Ou foi na Libertadores? Agora eu já O não quê? lembro. O quê? O Corinthians poupou na Libertadores ou na Sul-Americana? na Libertadores. já. Na Sula. Assim, já foi na Sul. Poupou na Sul-Americana. E pra na uma final do coisa Paulista. é. A Atenção, sensação, Zupa fecha que eu tenho que fazer um uma break. coisa é a sensação que isso gera Total. no torcedor. Outra coisa é a qualidade do trabalho realizado. Claro, Duas coisas. é isso, Zupa, é isso. O trabalho Tem do que Corinthians na temporada é ruim, mas para o torcedor o ano pode ter uma lembrança, uma simbologia Mas muito grande. Em todo janeiro, mundo louco pra em falar janeiro, antes Agora de eu tô- começar tô a louco. temporada, antes de começar a temporada, era um Corinthians que vinha de uma reta final no Campeonato Brasileiro 2024 excepcional, só com o brasileiro, para um time que estava ameaçado de cair e consegue chegar à classificação de Libertadores da América. Então, em janeiro, a perspectiva era de uma evolução. Chegou janeiro, não para ganhar tudo, né? Nem para disputar melhor. Chegou aí ganhou o Paulista, mas paralelamente a Libertadores e a Sul-Americana foi um festival foi um fiasco fenomenal. E aí foi esse Corinthians capengando no Brasileirão. Então é isso, ó, quem diria, hein?
o melhor paulista no ano. Teve time aí que gastou mais de 800 milhões e ficou chupando o dedo aí, assistindo o Coringão do sofá. E perdeu pra gente também o paulista. E tá secando a gente aí do sofá. Corinthians gigante demais, mano. Você é louco. Mas eu tinha chutado aqui 2-1 pro Corinthians, né? Mas eu não queria que fosse 2-1 pro outro lado. Pô, sofrimento demais nos pênaltis, cara. Caramba, mano. É muito sofrimento. Na hora que o Yuri perdeu o primeiro ali, cara, falei, o Cássio vai crescer demais. Aí foi indo. E o último pênalti, se o Gabigol ali faz aquele gol, já era pra nós, mano. Ali eu já tava, já. Pô, nem olhei aquele pênalti ali. Só olhei o narrador falando que o Hugo Souza defendeu. E ele bate, o Gabigol, ele espera até o último momento pra virar o pé, né? Só que ele não esperava que o Hugo ia ficar muito ali, esperar no último segundo. Aí, quando ele virou o pé, chutou fraco na mão do Hugo, mano. E depois o cara Gustavo Henrique bateu bem pra caramba, hein? Bateu na bochecha da rede, não esperava não. E agora o adversário do Timão é o Vasco. Vamos respeitar o time dos caras também. O segundo jogo é lá. Mas é tentar fazer um placar aqui pra gente buscar esse título lá na Copa do Brasil, lá no Maracanã. Né? Tirar essa zica da última final da Copa do Brasil. Apesar que, cara, 25 anos depois, Corinthians e Vasco disputando um título no Maracanã. Espero que não seja nos pênaltis, porque eu não aguento mais não. Não aguento mais não. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.